Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. O que aconteceu, o tema que chamou a minha atenção, foi um trecho de você explicando que o nazismo não foi eleito democraticamente, que eu acho até que abre discussões aí que pode até esbarrar no tema anterior. Mas o fato é que a gente fez um episódio sobre o Menino do Pijama Listrado e a gente falou sobre isso e construiu toda a nossa argumentação com essa base, então, né? mas tem De uma que coisa... foi eleito democraticamente. Isso. Esse é o então, argumento. porque na minha cabeça, o que eu pensava? Rolava a República de Weimar, né? Rolava. E acho que em 33 o Partido Nazista, ele entra no poder, só que na minha cabeça eles entram nessa hora democraticamente, mas lá pra frente ele chega lá bate na porta do nosso amigo lá, que é o primeiro-ministro, que eu não vou lembrar o Paul nome. von Hindenburg. Exatamente, tava aqui, ó, na ponta da língua. E aí ele fala, meu querido, sai fora. Isso que era a história que tava na minha cabeça. Tem mas até talvez... escola que ensina isso, mas não é não isso. foi bem assim que a banda tocou. Inclusive, eu lancei esse vídeo em 2020. Um ano depois, o Nerdologia lançou também, não sei se vocês conhecem Nerdologia, do Átila, do Felipe. Claro. E eles chegaram na mesma conclusão. Porque, querendo ou não, é uma conclusão clara, assim. Existe, pelo menos na academia, pelo que eu tava vendo, não existe muita discussão, pelo menos, principalmente hoje em dia, né, que tem mais provas documentadas. O que acontece é o seguinte: primeiro de tudo, eleições de 1933 para primeiro-ministro. O Hitler não ganhou. Na verdade, o Hitler nunca ganhou uma eleição para primeiro-ministro, nem para nenhum cargo do executivo. Ele nunca ganhou. Isso é a primeira ponta aí que o pessoal coloca para sustentar o argumento de que não foi eleito democraticamente. E, na verdade, quem ganhou foi justamente o Paul von Hindenburg, que era um candidato conservador da direita. Depois a gente pode entrar no tema, né, do Hitler direita e esquerda, mas assim, a direita, digamos assim, direita moderada, era o Paul von Hindenburg. Não sei se vocês já viram uma foto dele, que ele é um cara grandão, assim, altão, que tem o Pickelhelm dele, que é um chapéu prussiano. Ele é o conservador, ele tá mais ligado ao Império Alemão, que era a instituição que existia antes da República de Weimar, do que o nazismo, essas ideias, porque o Hitler, ele era visto como um revolucionário, né? Ele era um reacionário, mas era visto como uma revolução, assim, porque ele queria mudar toda a instituição alemã. Então, beleza. As eleições de 1933, então, o Hitler não ganhou. Ele recebeu, se eu não me engano, por volta de 30% a 40% dos votos. Acho que até menos, acho que foi 32%, alguma coisa assim. Então, isso já mostra que a maioria da população alemã não apoiava Hitler. Era um grupo muito ativo, muito extremista, mas não era a maioria. Nunca foi a maioria da população que apoiou o nazismo. Então, beleza. Então, o Paul von Hindenburg foi eleito. Só que o que acontece? Já nessa época, o nazismo já tinha milícia, que é a SA, né, que vocês devem conhecer, uma SA, os camisas marrons e tal, e ela era muito ativa na política. E ela era ativa não só de forma democrática. Eles já perseguiam alguns grupos, já colocavam o terror, antes mesmo de tomar o poder. Então aí tá também outro fator muito importante. Então, o Hitler perdeu a eleição, só que alguns meses depois, por conta dessa pressão da SA e por conta de pressões internas, o Paul von Hindenburg nomeou o Hitler para fazer um outro cargo junto com ele, para um cargo de liderança. Acho que era o cargo de presidente, porque era uma república semi-presidencial, né? Tinha o primeiro-ministro e o presidente. Então ele nomeia o Hitler para ficar junto com ele. Só que, se você colocar um paralelo, é como se tivesse Lula... Não, vou colocar Bolsonaro e Moro na eleição. O Bolsonaro ganha, mas depois ele nomeia o Moro, que é o opositor dele. Não faz muito sentido. A população não entendeu muito isso. Só que o nazismo já estava nas ruas, e aí quando o Hitler chegou no governo, ele começou a expandir cada vez mais a influência do nazismo. E aí sim que começaram os atos realmente antidemocráticos. Como, por exemplo, o incêndio no Reichstag. Que você tacou fogo no Reichstag. Assim, não dá pra ter certeza que foram os nazistas, mas muito provavelmente foram eles. E colocaram a culpa nos comunistas. E a partir daí que foram começando a ter ações inconstitucionais, inclusive. Que foi estado de sítio, mais ou menos isso. Que o nazismo conseguiu tomar o poder. De verdade. Então, assim, teve um rompimento da Constituição da República de Weimar, que foi justamente nessa época. E um rompimento da Constituição não é democracia, não adianta. Se você rompe a Constituição da forma que foi feita, não teve votação, não teve nada. Foi um decreto que foi lançado, que já tirou uma série de direitos civis. Então, foi nesse contraponto, foi assim, 33 ele foi nomeado para ficar junto com o Paul von Hindenburg, e no ano seguinte ele já foi nomeado Führer. O Paul von Hindenburg também, inclusive, morreu nesse meio termo.
E foi também graças à morte dele, porque enquanto eles estavam juntos, o Hitler e Paul von Hindenburg, não chegou a níveis extremos, porque mesmo sendo velho, ele tinha 80 anos na época. Ele ainda ele era muito experiente e ele conseguia segurar um pouco o Hitler, né? Eles colocaram o Hitler no poder, o Paul von Hindenburg colocou junto com ele, justamente para ver se dava uma segurada no nazismo, né? Isso aconteceu também na Itália, que o Mussolini foi colocado como primeiro-ministro, para ver se eles acalmavam e tal. Muito pelo contrário, o tiro saiu completamente pela culatra. Justamente quando ele colocou, Hitler começou a agir mais, e foi só ele morrer, alguns meses depois, no começo de 34, que ele já conseguiu assumir o poder, e aí deu início à ditadura de verdade, né? Entre 33 e 34 era um regime misto entre democracia e ditadura, porque, ao contrário do que as pessoas acham, tem uma linha tênue ali, não é tipo assim, ou a democracia ou a ditadura. Vários regimes hoje, inclusive, por exemplo, Turquia, Hungria até certos pontos, são democracias imperfeitas, né? Então, assim, a narrativa do pessoal, muitas vezes, muitos, inclusive eu falo isso, alguns anarcocapitalistas atacam a democracia falando o argumento do Hitler. O Hitler foi eleito na democracia. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi nomeado pelo Hindenburg por pressão, né? Pressão que os nazistas impuseram de forma antidemocrática. E, além disso, para finalizar, teve o rompimento com a Constituição. Então, isso já não é uma democracia.